Olá, espero que todos estejam bem. Hoje, minha equipe, que é composta por mim, Jéssica, pelo Jean, a Patrícia, a Joyce e a Sabrina, nós iremos falar sobre a área de recursos humanos e as situações recorrentes numa entrevista de emprego e como lidar com elas. Bom, a nossa equipe escolheu esse tema porque todos nós, os integrantes, já passamos por essa situação e também porque nós temos quase certeza que vocês também já passaram ou ainda vão passar por uma entrevista de emprego. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os setores do RH. O RH é dividido em diversos setores. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre eles e sobre suas funções. O primeiro setor que a gente pode citar é o setor de recrutamento e seleção de colaboradores. Cabe aos funcionários desse setor promover a divulgação das vagas, analisar e filtrar os currículos enviados e selecionar o candidato ideal para a vaga que eles estão procurando. O próximo setor que nós podemos citar é o setor de departamento pessoal. Bom, talvez esse seja o setor mais conhecido da área de recursos humanos. As suas responsabilidades são as questões burocráticas relacionadas a cada funcionário, porque cada funcionário tem uma papelada própria, que diz respeito à carteira de trabalho, essas coisas. Então, esse setor ele tem que garantir que a empresa esteja dentro do que as regras trabalhistas regem. Nós temos também o setor de cargos e salários. Ele se destaca por realizar pesquisas referentes aos tetos salariais de diversas funções. Temos também o setor de relações trabalhistas e sindicais. Esse setor, a função principal dele é realizar negociações com sindicatos na busca de evitar conflitos. Continuando, falando dos setores do RH, vamos falar um pouquinho sobre o setor de segurança do trabalho. Esse setor tem como profissional responsável um engenheiro ou um técnico. Ele deve estar atento aos mecanismos ali do dia a dia que podem causar qualquer tipo de acidente ou até mesmo lesões por esforço repetitivo. Nós temos também o setor de medicina do trabalho. O responsável por esse setor é um médico e ele deve zelar pelo bem-estar dos colaboradores, através de indicação de exames e também de palestras ocupacionais. E por fim, nós temos o setor de treinamento e desenvolvimento. Como o próprio nome diz, esse setor deve trazer treinamento para os seus colaboradores, para os colaboradores da empresa, através de cursos, palestras, entre outros. Bom, durante uma entrevista de emprego, o entrevistador utiliza algumas estratégias e metodologias para saber se o candidato é apto ou não para o cargo. Então ele presta atenção no que o candidato comunica, e existem dois tipos de comunicação: a comunicação não verbal e a comunicação verbal. A comunicação verbal é quando o entrevistador conversa com o candidato, descobre quais são suas expectativas, suas habilidades, se ele tem a capacidade de trabalhar em equipe ou não. E a comunicação não verbal é a roupa que ele está usando. Se ele está informal, de maneira desleixada, pode transmitir a imagem que ele não está interessado na vaga e nem que ele está disposto a se adaptar ao ambiente de trabalho. Outra comunicação não verbal é a postura corporal. O entrevistador busca sinais de confiança, pois ele quer um futuro colaborador que saiba se manter tranquilo em situações difíceis. Então, para transmitir essa imagem de confiança, o candidato pode projetar o peito para frente, levantar levemente o rosto para cima e olhar diretamente nos olhos do entrevistador. E evitar desviar os olhos para o chão, porque isso passa sinal de insegurança. A alguns cargos é necessário que o colaborador possua algumas habilidades específicas. Então o entrevistador aplica alguns testes para saber se o candidato tem ou não essas habilidades. Alguns testes que são aplicados são fluência verbal, memória, distinção de cores, aptidões específicas e criatividade. Lembrando que o candidato não precisa temer o entrevistador, ele pode agir de forma natural e menos acanhada. Então, a Sabrina e o Jean vão passar algumas dicas de como se portar e o que evitar durante uma entrevista de emprego. Bom, agora para complementar um pouco o que a Patrícia disse,
eu vou estar falando para vocês de como não se portar em uma entrevista de emprego. Vou dar algumas dicas sobre vestimenta, postura corporal, desconhecimento sobre a empresa, uso do celular e fala inadequada. Bom, para começar, vamos começar com a vestimenta incompatível com o contexto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa necessariamente ir a uma entrevista de emprego com uma roupa social toda formal. Você tem que ir adequado à sua vaga de emprego, a vaga que você está a buscar durante a entrevista. Bom, mas para começar, vou dar algumas dicas. É muito importante não ir com roupas sujas ou amarrotadas durante uma entrevista de emprego, pois isso demonstra sinal de desleixo e descuido, e o entrevistador vai estar atento a tudo e a todo momento. Bom, é muito importante também não ir com cores de roupas muito vibrantes, por exemplo, rosa choque ou laranjado fluorescente, pois chama muita atenção e isso vai demonstrar um sinal de que você não está ligando para a entrevista, que você não está ligando para a vaga, que para você tanto faz. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre roupa decotada ou curta. É importante também não ir com roupa decotada ou curta, pois isso pode demonstrar falta de interesse também, pois a todo momento o entrevistador vai estar atento a você. É importante também não ir com roupas desconfortáveis, roupa muito apertada ou muito larga que esteja te incomodando, pois você tem que estar o tempo todo atento ao que o entrevistador está te dizendo ou perguntando. Isso pode te atrapalhar, pode tirar sua concentração e você pode ficar desconfortável à hora da entrevista. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre postura corporal fechada. É muito importante você manter a coluna reta, sempre olhando nos olhos do entrevistador a todo momento que você for perguntado sobre alguma coisa. É muito importante também que você responda as perguntas com objetividade e rapidez. Bom, também é importante não cruzar os braços, pois isso pode demonstrar sinal de impaciência e que você não está ligando muito para a entrevista. Bom, também é importante não ficar balançando o pé, não roer as unhas, pois isso pode demonstrar sinal de nervosismo. E é importante que você esteja o mais calmo possível durante a entrevista de emprego, pois afinal é uma entrevista de emprego, não é um bicho de 7 cabeças, mas tudo bem, todo mundo fica nervoso, isso é normal. Mas é importante tentar controlar o nervosismo para que isso não transpareça durante a entrevista de emprego. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre desconhecimento sobre a empresa. O entrevistador, ele sempre está esperando que você esteja preparado e que você estude um pouquinho sobre a empresa. Isso é muito importante porque na hora da entrevista ele vai perguntar para você sobre a empresa. Qual o objetivo dela, para que serve, desde quando ela faz aquilo. E ele sempre vai estar atento a isso para saber se você está preparado ou não. Se você estudou, se você é uma pessoa preparada para aquilo, para a vaga que você está desejando. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o uso do celular. Isso é algo muito sério que acontece muito. O uso do celular é muito frequente durante as entrevistas do emprego. E isso não é bom, pois isso demonstra sinal de desinteresse sobre a vaga. É importante que você desligue o celular, coloque no silencioso ou deixe em casa durante a entrevista de emprego, porque aí não vai correr o risco do celular tocar durante a entrevista e não vai correr o risco de você ficar mexendo toda hora. Você sempre vai estar atento ao entrevistador. Eu sei que tem muita gente que tem o costume de toda hora ficar olhando o celular para ver se tem alguma mensagem, alguma ligação. E durante a entrevista isso acontece também com certas pessoas. Então é importante você deixar o celular no silencioso ou desligar, ou deixe em casa se caso não for precisar depois que você sair da entrevista, porque o entrevistador vai estar atento a isso também. E se caso o celular toque durante a entrevista de emprego, não é um bom sinal, pois ele vai ver que você não estava preparado e trouxe o celular, deixou ele no volume alto.
sempre deixe no silencioso se possível ou desligue. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a fala inadequada. Isso quer dizer o quê? É importante você, sempre que for responder as perguntas do entrevistador, ser objetivo. Ele não quer saber de enrolação, vamos dizer assim. Sempre responda as perguntas com objetividade, com calma. E nunca minta durante a entrevista de emprego. Sempre saiba que o entrevistador tem o teu currículo lá e ele sabe sobre tudo, sobre todas as empresas que você trabalhou. Então não minta. E sempre responda as perguntas com objetividade. Outra coisa também é que na hora da entrevista de emprego a gente tem o costume de falar no cotidiano, com as pessoas que a gente conhecemos, na gíria ou como se fosse um familiar. E isso não é bom. É bom você responder as perguntas com clareza, sem ser na gíria, por favor, porque isso é algo muito sério. Não responda na gíria. Tente evitar isso, pois isso pode te prejudicar na hora da entrevista de emprego. Bom, sempre esteja atento a todas as características antes de ir a uma entrevista de emprego. Esteja atento à sua vestimenta, esteja atento à postura, treine um pouquinho antes de ir para a entrevista, nem que seja uns 10 minutinhos antes. Treine sua fala, treine a sua postura corporal, olhe a sua roupa, revise tudo sobre a empresa, para você sempre estar preparado. E, se possível, deixe o celular em casa. Obrigada. Agora nós vamos falar um pouco sobre dicas e estratégias de como se portar durante a entrevista de emprego. Estude o seu currículo. É importante que o candidato estude o seu currículo antes da entrevista para que ele tenha uma maior desenvoltura diante das perguntas do entrevistador. Perguntas essas que podem ser sobre antigas experiências de trabalho, sejam essas experiências sucessos ou fracassos. Atenção com o tom de voz. Durante a entrevista de emprego, o candidato tem que falar da maneira mais clara e compreensível possível, evitando de falar muito alto ou muito baixo. O ideal seria um tom de voz médio. Segundo estudos psicológicos, um tom de voz muito alto pode indicar uma pessoa com personalidade explosiva e impaciente. Além disso, pessoas que falam muito alto tendem a não passar tanta confiança. Da mesma forma que falar muito baixo também não é recomendado, pois pessoas que falam muito baixo demonstram uma certa insegurança sobre aquilo que elas estão falando, o que talvez não seja interessante para aquela vaga ou para o entrevistador. Seja você mesmo. Não tente mudar quem você é para se encaixar na vaga que está sendo ofertada pela empresa. Não invente histórias nem tente contar vantagem. A empresa tem que se interessar por aquilo que você é e não pelas histórias que você vai contar. E no caso de pessoas tímidas, a entrevista de emprego não é o lugar ideal para elas tentarem se soltar. Isso pode acabar gerando uma imagem forçada e artificial. O interessante seria que elas agissem de forma natural para que a entrevista pudesse ocorrer da melhor forma possível. Só fale o necessário. É normal durante a entrevista de emprego que os candidatos se sintam nervosos ou ansiosos. É uma situação estressante e muitas vezes uma situação nova. Mas o interessante seria que os candidatos tentassem conter essa ansiedade, esse nervosismo ao máximo, para que eles não interrompam o entrevistador durante suas falas ou suas perguntas. Isso pode gerar um sentimento de nervosismo vindo dos candidatos, de impaciência, e isso pode não ser bem visto pelo entrevistador. Não minta. Como nós já dissemos antes, é importante que os candidatos não tentem inventar histórias ou conquistas pessoais para se engrandecer diante do entrevistador. A empresa tem os meios e os métodos para descobrir se aquelas histórias são verdadeiras ou falsas. E no caso delas serem falsas, as chances do candidato conseguir aquela vaga de emprego são praticamente reduzidas a zero. Sem falar que hoje em dia as empresas estão muito conectadas. Então é muito possível que essa informação acabe chegando em alguém dentro de outra empresa, o que pode acabar atrapalhando futuras oportunidades de emprego para esse candidato. E também, todas as empresas prezam muito pela honestidade nos seus colaboradores. Comunicação não verbal.
Durante a entrevista, o nosso corpo transmite informações e o entrevistador ele é treinado para interpretar essas informações e adicionar ao perfil do candidato. Algumas atitudes que nós fazemos durante a entrevista são bem vistas e outras nem tanto. Algumas atitudes que são bem vistas se sentar de maneira correta na cadeira, olhar diretamente para o entrevistador durante as respostas. Isso demonstra interesse, demonstra que o candidato está comprometido com aquilo, que aquilo é importante para ele. Da mesma forma que existem coisas que demonstram que o candidato não liga tanto assim para aquela oportunidade. Se sentar de qualquer jeito, de maneira desleixada, mexer no celular durante a entrevista, mascar chiclete, são atitudes que demonstram que o candidato não dá tanta importância para aquilo, que aquilo não faz tanta diferença para ele. Lembrando que não existem regras e nenhum manual de como se portar na entrevista de emprego. Essas são apenas algumas dicas. Cabe a cada pessoa, cada concorrente, fazer o melhor uso delas para que as suas chances de obter a vaga de emprego sejam maximizadas. Bom, e nós, do grupo, esperamos que você tenha uma boa entrevista de emprego.